Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam mais uma vez todos bem, todos e todas, né? Chega mais uma aula, né? E eu creio que essa aula será bem interessante, né? Essa aula, na verdade, vai ser uma reflexão, né? A gente repensar muitas coisas e vai ser para todas as turmas. Vai ser uma aula para o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano, tá bom? A gente vai fazer como se fosse uma aula unificada para a gente chamar a atenção para algumas coisas, né? Amanhã, por exemplo, hoje é dia 19, é quinta-feira. Amanhã é dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? Então a gente precisa debater esse assunto, a gente precisa refletir e desconstruir muita coisa que a gente leva como verdade, que a gente leva ainda como brincadeira. E eu gostaria de começar essa aula com, com essa imagem que eu trago, né? 20 de novembro, dia da consciência negra. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. A gente precisa fortalecer essa sociedade, uma sociedade cada vez mais igualitária, uma sociedade em que a sua cor de pele e sua condição social não determine o seu futuro, por exemplo, né? Eu gostaria muito que a gente refletisse sobre isso nessa aula de hoje, tá bom? A atividade ela vai estar no final dessa aula, tá bom? Eu não vou mandar, a atividade vai ser aqui no vídeo. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi celebrado em 20 de novembro. Celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011, quer dizer, uma data bem recente. Vamos pensar assim. A data faz referência à morte de Zumbi, Zumbi do Palmares. Mais à frente eu vou falar quem foi Zumbi. O então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por um bandeirante, liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente, existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. O que eu chamo a vocês? Procuram reconstituir a biografia é a vida. Por quê? Porque nos nossos livros de história não conta a história do negro. E o que conta a história do negro é o escravo. Sempre vai ser a história do escravo, né? Então a gente precisa desconstruir esses heróis que os nossos livros de histórias nos trazem. Será que foram esses heróis realmente? Vamos lá? E por que dia 20 de novembro? A data de morte de Zumbi, Fito falou, né? Descoberta por historiadores no início da década de 70, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978. E elegeram a figura de Zumbi como um símbolo de luta à resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam, né? Nesse percurso histórico, onde fica o negro na história do Brasil, né? Depois que ele foi então liberto, como diz a história, ele foi para onde? Quais foram as condições de vida que deram aos negros no Brasil naquela época? Eu vou fazer sempre questionamentos para a gente perceber que essa herança cultural ela está presente no dia de hoje, tá bom? Com isso, o 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, o 13 de maio, data em que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. O argumento utilizado é que o 13 de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência pelo poder público, né? Então, quando os negros foram libertos, a maioria continuou escravo, porque não tinha para onde ir, né? Então, se submeteu a trabalhar por comida, por moradia, ou então começou a surgir as favelas, a periferia, porque eles não tinham para ir. Então, eles ficaram à margem da sociedade, eles ficaram fora daquela sociedade da época brasileira, né? E que hoje é tão presente ainda.
A escola do dia 20 de novembro aconteceu no contexto do declínio da ditadura militar, final da década de 70, e de redemocratização do país. O enfraquecimento da ditadura deu forças ao movimento de oposição e aos movimentos sociais, como o movimento negro. Com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, vários segmentos da sociedade, inclusive os movimentos sociais, como o movimento negro, obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A participação desses grupos no cenário político deu certo resultado, sendo aprovadas medidas que tinham como propostas promover certa reparação histórica. Entre essas medidas, podemos destacar a lei de preconceito de raça ou cor, que é a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Leis como a de cota racial, voltadas para a educação superior, especificamente na área da educação básica, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. É interessante pensar, por exemplo, que quando eu fui estudante no lugar de vocês, a gente não tinha essa discussão, né? A gente só ouvia falar do negro lá no 13 de maio ou no tempo da escravidão. A gente não valorizou, o Brasil não valorizou a cultura afro-brasileira, né? Para desconstruir várias coisas, né? Como a questão de beleza. Quem disse que o cabelo crespo, o cabelo negro não é um cabelo bonito? Vai ser um cabelo loiro, um cabelo liso. Não, a gente precisa desconstruir isso. E a herança cultural negra, ela foi desvalorizada por muito tempo. Então, com essa lei de 2003, por isso que a gente está discutindo muita coisa. Vocês perceberam que nas últimas aulas de história, principalmente aí o 8º ano e o 9º, a partir dessa lei, nos obriga a discutir esses assuntos na escola, dessa valorização dessa cultura negra. Essas legislações prevêem certa reparação aos danos sofridos pela população negra na história do Brasil. Por trás dessas leis estão as iniciativas para acabar com o apagamento que os negros e a história e a cultura dos africanos sofreram no Brasil. Eu queria chamar a atenção principalmente para essa lei de cotas voltadas para a educação superior. Muita gente tem muito preconceito com essa lei, né? Que dá uma certa quantidade de negros para entrar na universidade. E eu gosto de rebater com essa imagem aqui, ó. Quantos professores negros você tem? Se você me perguntar isso, eu tive um professor negro, né? E esse professor, por exemplo, aqui é Marconi Augusto Leal de Oliveira, que foi um professor do departamento de Química. Então, se a gente tem poucos professores negros, é porque poucos negros chegam à educação superior. Então, a gente precisa rever isso. E não quer dizer que ninguém é mais ou menos inteligente. A gente precisa reparar o dano que a gente falou lá no começo, né? Essa reparação histórica, né? Essa superação dessa condição social. No caso do Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, a data foi criada por meio da citada Lei 12.519, no dia 10 de novembro de 2001, que foi no governo de Dilma, da presidenta Dilma, né? E eu trago essa imagem aqui que eu acho ela excelente. E embaixo tem: toda cor é humana. Então a gente luta, a gente está refletindo não por uma raça ou uma cor ser superior à outra, mas sim ser igual, ter condições iguais. E como é difícil num Brasil tão desigual. Concordam comigo? Queria muito que a gente tivesse presente para a gente discutir isso, para eu levar alguns desenhos, para a gente refletir, mas vai ficar um pouco para frente essa aula presencial. Quem foi Zumbi dos Palmares? Eu queria falar um pouco mais sobre ele, né? A figura de Zumbi dos Palmares é especialmente reivindicada pelo movimento negro como símbolo de todas essas conquistas. Tanto que a lei que instituiu o Dia da Consciência Negra foi também fruto dessa reivindicação. O nome do zumbi,
Inclusive é sugerido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, como personalidade a ser abordada nas aulas de ensino básico, como, por exemplo, da luta dos negros no Brasil. Então, hoje, talvez você não entenda um pouco isso aqui, mas todos os professores, né, tanto na questão de português, professora Eliane, na questão das artes, hoje a gente tem diretrizes, né, a gente tem um currículo que a gente precisa valorizar essa cultura negra. E com isso combater o racismo que está tão presente e eu gosto de dizer erragado, né? E a gente vai levando nas brincadeiras e não percebe como a gente vai perpetuando essa desigualdade no nosso país. Afinal, quem de fato foi Zumbi dos Palmares? Essa é uma pergunta complexa de se responder, uma vez que as fontes e evidências a respeito da vida desse personagem histórica são raras. Por mais uma vez, o branco não contou a história do negro e do índio, do nativo brasileiro, por exemplo. Né? O que os historiadores sabem atualmente é que do Zumbi dos Palmares foi um dos líderes de maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Então, foi um movimento de resistência daquela época. Então, imagina o Brasil ter vários negros e Zumbi criar uma comunidade e dizer assim, aqui a gente vai resistir, aqui é o nosso lugar, né? Porque o branco, ele tentou acabar com tudo do negro, a cultura, a culinária, né? Queria acabar a sua existência, porque o negro no tempo da escravidão era tratado como um objeto, né? Um objeto sem vida. Essa sugestão orienta-se por uma das determinações da Lei 10.639, 2003, que eu falei, né? Que incluirá o estudo da história africana dos africanos negros do Brasil. A cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas pertinentes à história do Brasil. E é interessante, por exemplo, eu volto a perguntar, a gente teve agora as eleições municipais. Quantos negros foram eleitos para prefeito e vereadores? Vocês conhecem algum? Será que isso está certo? Se nossa sociedade ela tem uma boa parte, uma quantidade grande de negros e esses negros eles não chegam a esses espaços, algo está errado. E a gente precisa rever esse conceito de igualitário, por exemplo. O que o Dia da Consciência Negra representa, né? Além das questões que envolvem Zumbi e o Quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz à luz questões importantes, o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira, que é tão presente. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a sociedade mais justa. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrar que a sociedade foi construída por meio da escravidão. Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidades para a população negra, o racismo presente nos detalhes do cotidiano e as tentativas do apagamento da cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. É para a gente refletir que a gente precisa avançar muito e a gente pode mudar o nosso cotidiano. Né? E eu queria chamar agora para vocês, por exemplo, de expressões que a gente utiliza e que a gente não percebe que isso é racismo, que isso é preconceito. O racismo foi tão impregnado na cultura do brasileiro que até o nosso vocabulário, a maneira da gente falar, ele se manifesta. Expressões como a cor do pecado, denegrir, mulato, cabelo ruim. Existe cabelo ruim? O que é o cabelo ruim? O que é ser uma pessoa bonita? E são coisas que a gente precisa
urgentemente desconstruir nosso dia a dia, porque assim a gente vai perpetuar cada vez mais essa questão. Por exemplo, eu vi uma reportagem que as bonecas negras são muito difíceis de ser encontradas. Por quê? Por que será? Né? Por que será que quando a gente pega a caixa ali do lápis de cor, a gente ainda utiliza cor de pele? Será que existe uma cor de pele? Existem várias cores de peles, por exemplo. Entre outras e tantas, denotam claramente o racismo e surgiram no legado dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Então, nós superarmos 300 anos de escravidão no Brasil, precisamos de muito tempo, de muitos anos ainda. Né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o preconceito religioso. A cultura religiosa oriunda dos negros africanos também sofre bastante com o preconceito no Brasil. Na década de 30, as chamadas religiões de matriz africana eram proibidas no nosso país. Atualmente, apesar de a Constituição prever a liberdade religiosa, o que se vê em nosso país é que as religiões de matriz africana não se intensificamente, elas são perseguidas. Percebemos isso, né? Um fenômeno recente são as ações de vandalismo cometidos contra os terreiros, nos quais se praticam os encontros de Umbanda e de Candomblé. Eu não sou daquela religião, mas eu não preciso dizer que ela é uma religião ruim. Eu não preciso perseguir quem não é da minha religião. Eu tenho a minha. Eu tenho que saber e eu tenho que respeitar a outra religião. Eu acredito que a minha é verdadeira. Eu acredito que o que eu estou fazendo é verdade. Mas eu não preciso julgar o outro. Porque para o outro também o que ele está fazendo é verdade. E cada um aí vai ter sua verdade. Cada um vai ter sua fé. E fé é certeza. A gente não pode questionar a fé de ninguém. E eu gostaria de chamar agora para a nossa atividade. Né? Falando sobre isso, eu queria trabalhar um samba enredo das escolas de samba do Rio. A gente conhece pouco sobre as escolas de samba, por exemplo. A gente acha que a escola de samba é só o que passa no desfile, que é só as pessoas sambando e tal. E não. O samba enredo, ele conta uma história. Né? O samba enredo, a escola de samba, ela chega na Marquês de Sapucaí, ou então lá no Rio, que eu não sei o nome agora, esqueci. E ele vai tentar, do meio da arte, da música e da dança, refletir sobre algumas coisas. E para essa atividade de hoje, eu vou trazer o samba enredo da Mangueira, que foi um samba enredo de 2019, né? E o samba enredo diz assim: História para ninar gente grande. Vamos ver o que é que diz esse samba enredo. A história para ninar gente grande é um olhar possível para a história do Brasil. Uma narrativa baseada nas páginas ausentes, nas páginas dos livros de história que nunca existiram. Se a história oficial é uma sucessão de versões de fatos, o enredo que propomos é uma outra versão. Com um povo chegado às novelas, romances, mocinhos, bandidos, reis, descobridores e princesas. A história do Brasil foi transformada em uma espécie de partida de futebol, na qual preferimos torcer para quem não ganhou. Esquecemos, porém, que na torcida pelo vitorioso, os vencidos fomos nós. Isso é uma parte, né? Então, esse samba enredo que eu chamo vocês para a gente assistir, quem não quiser assistir, eu vou mandar a letra do samba enredo, né? A história que a história não conta, né? Quem são os nossos heróis? Será que os nossos heróis são os portugueses que chegaram aqui, que dizimaram, que mataram, que quiseram acabar com os nossos nativos, com os nossos índios, que escravizaram os índios por 300 anos? Será que esses são os verdadeiros heróis? Precisamos desconstruir quem são esses heróis. Eu vou trazer para vocês, eu vou ler porque não sei cantar, né? Eu vou ler para vocês 2 trechos do samba enredo que eu acho fantástico, eu acho lindo e traz muita coisa para a gente refletir. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta.
o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasões ou invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás dos heróis emoldurados. Mulheres, tamanhos, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Então, eu vou mandar para vocês a letra do samba enredo. Eu vou mandar para vocês, bem curtinho, um vídeo da Comissão de Frente da Mangueira que retrata um pouco que eu falei desses heróis emoldurados agora. E vou enviar também o desfile completo, né, para vocês, quem quiser assistir. Quem não gostar, por exemplo, vai ter pessoas que vão me questionar a questão religiosa, que eu não vejo nenhum problema. Então eu vou mandar a letra do samba, tá bom? Do samba enredo. Então você vai ler o samba enredo. E o que é que eu trago aí como proposta? Primeiro, a nossa proposta é refletirmos sobre esse Dia da Consciência Negra, tá bom? A atividade para o 6º e 7º ano, eu gostaria que vocês fizessem um desenho, que você tivesse uma interpretação artística. Você vai assistir, você vai ler aí o samba enredo. E eu queria que você mandasse para mim, lá no privado do WhatsApp, sobre o que você achou desse samba enredo através de um desenho. Cria um desenho, você vai interpretar através de um desenho. 8º e 9º ano. Eu vou deixar bem amplo também. Eu queria que vocês fizessem um resumo, uma crítica, ou uma pesquisa do samba enredo, ou gravasse um áudio, ou gravasse um vídeo. Fique a critério de vocês. Queria deixar vocês bem livres. Mas principalmente para a gente refletir sobre esse Dia da Consciência Negra, para que a gente possa construir uma sociedade cada vez mais igual e menos desigual. Eu gostaria de encerrar com essa imagem que eu acho fantástica, né? Ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. São os adultos que ensinam isso. É nossa cultura que ensina a sermos racistas. E precisamos desconstruir. E vocês, estudantes do 6º, do 7º, do 8º e do 9º, podemos juntos desconstruir essa cultura racista. Um abraço para todos, espero que tenham gostado e espero vocês aqui no WhatsApp, tá bom? Um abraço bem grande.